ore comigo neste momento. Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia, te louvamos pelo teu grande amor, te louvamos pela bondade, te louvamos porque a tua graça e a tua misericórdia se renovam a cada manhã. Te louvamos porque podemos levantar as nossas mãos, podemos, Pai, dizer nesta noite que o Senhor é adorado neste lugar, que o Senhor é exaltado neste lugar. Espírito Santo, que cada vida que está aqui nesta noite seja totalmente marcada pela tua glória, seja totalmente visitada pelo teu poder. Jesus, estamos aqui por tua causa. Não há outro motivo, não há outra razão, não há outro porquê estarmos aqui a não ser por causa de ti. Senhor, que a tua palavra nesta noite encontre o mais profundo do nosso coração, que sejamos tocados, que sejamos fascinados pela tua doce presença, que sejamos marcados pelo poder do teu Espírito, que o renovo do Senhor seja derramado sobre nós. Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome, Jesus. Aleluia. Aplauda aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é adorado, exaltado neste lugar. Amém. Você está feliz? Então tome o seu assento. Sejam todos bem-vindos. Que bom que nós estamos aqui nesta noite como família, como igreja, para adorar e exaltar aquele que é santo, que é digno. Aleluia. Tira um pouquinho o retorno aqui, Robert, por favor. Queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Miqueias. Muito obrigado, Kênia. Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Quero dar as boas-vindas para o irmão Jairo, está ali. Fique de pé, irmão Jairo. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Está tudo bem? Amém. Quero dar as boas-vindas também para Ana Paula e seu esposo. Sejam bem-vindos. Ana Paula, já congregamos juntos há muito tempo atrás. Hoje ela mora no Rio, né? Amém. Seja bem-vindo, bem-vinda, juntamente com seu esposo. E todos são bem-vindos neste lugar. Amém, queridos? Quantos estão felizes mesmo? Diga amém. Aleluia. Queridos, como é bom estar no culto. Eu sempre gosto de falar que, para nós cristãos, o domingo é mais que uma pausa na rotina. O domingo é o prelúdio da eternidade. É onde nós ensaiamos a eternidade, onde a gente antecipa o descanso e saboreamos o reino. É o dia da festa da redenção. Nós cantamos aqui que Ele ressuscitou. É o dia de celebrarmos a vitória do Cordeiro e o dia também de nos deleitarmos no Senhor. Então, por isso que um culto é tão importante. Miqueias capítulo 7, poucas vezes a gente escuta uma pregação sobre o livro de Miqueias. Eu sei que alguns aí estão tendo dificuldade de achar o livro de Miqueias. É considerado um dos profetas menores. E eu já preguei poucas vezes sobre o livro de Miqueias. Mas, ultimamente, estudando este livro, eu descobri uma coisa no livro de Miqueias. Eu descobri o Evangelho. E estudando sobre este livro, eu vi que aqui a gente encontra literalmente o Evangelho da graça de Deus. E eu vou ler apenas o versículo 7 deste livro, que diz assim, se você puder acompanhar comigo, diz assim: eu, porém,
olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos falar juntos? Vamos lá? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. A maioria dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia, eles dividem o livro de Miqueias em 3 seções. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o livro fala de juízo. Do capítulo 4 e 5 fala de um futuro glorioso. E do capítulo 6 e 7 fala de bênçãos futuras. A gente encontra, quando a gente começa a ler o livro de Miqueias, a gente vê um juízo determinado por Deus e a preocupação do profeta, porque Deus está dizendo que vai destruir Judá e Jerusalém, e é um grande problema. Os teólogos dizem que o Evangelho, ele tem 3 tripés. O primeiro, o Evangelho aponta o problema. Segundo, o Evangelho mostra a intervenção divina sobre aquele problema. E o terceiro, o Evangelho trata da missão. E nós encontramos aqui no livro de Miqueias justamente isso. Primeiro, o julgamento que estava determinado sobre Jerusalém e Judá. Deus havia avisado o povo através do profeta dizendo: olha, Judá, Jerusalém será invadida, haverá um juízo sobre a nação. Por quê? Porque os poderosos da nação, os governantes, estavam em pecado. Não havia justiça social, não havia temor de Deus, e consequentemente, tanto o sacerdote quanto os profetas haviam se desviado. Então havia um juízo declarado de Deus sobre a nação. A segunda coisa que a gente encontra no livro de Miqueias é o futuro glorioso. Em meio àquele juízo que estava determinado, Deus anuncia o Messias. Tanto é que no capítulo 2, você pode ver no seu livro, no capítulo 5, aliás, no versículo 2, o profeta diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar sobre as milhares de Judá, de ti sairá aquele que haverá de reinar sobre Israel. Aquele que de tempos antigos, desde a eternidade, ele virá. Então a gente vê o profeta anunciando o Messias, dizendo: olha, o juízo está vindo, o mal está vindo, mas Deus vai enviar um libertador, um salvador. E nos capítulos finais de Miqueias, a gente vê uma controvérsia entre Deus e o povo, mas a gente vê promessas de restauração. Ou seja, problema, a graça e a missão. Então o livro de Miqueias traz para nós uma esperança, porque quando a gente olha para a nossa nação, a gente vê uma nação longe de Deus. A gente vê poderosos, aqueles que legislam, aqueles que fazem leis, com o coração longe de Deus. A gente vê também uma falsa religião imperando no meio da igreja. Falsos pastores, falsos profetas, que pregam um falso evangelho. Miqueias se volta para Deus buscando um reavivamento espiritual, dizendo: Senhor, vem sobre a nação. Miqueias cria que haveria uma restauração futura de Israel, não por causa do povo, mas por causa do Messias, da obra do Messias que viria.
Ele cria na restauração futura de Jerusalém. Então havia uma esperança no coração do profeta, e esta é a mensagem central do livro, que mesmo um caos imperando, haveria uma esperança, porque uma promessa de um Salvador foi trazida pelo profeta. Deixa eu falar algo para você. O futuro do Brasil não está na mão de poderosos. O futuro do Brasil não está na mão de políticos. O futuro do Brasil está na mão da igreja. Está em joelhos dobrados que clamam pela intervenção do Senhor. Jesus diz, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O futuro dessa nação está nas mãos da igreja. Quando a igreja entender o seu papel como filho de Deus, clamar para Deus sarar esta nação. O Evangelho nos mostra, quando eu vejo o livro de Miqueias, eu vejo o Evangelho, eu vejo o profeta trazendo à tona o quão pecadores nós somos, e por causa do pecado haveria uma sentença declarada sobre a nação, sobre o povo. Assim como nós vemos em toda a Bíblia, há uma ira de Deus que virá sobre aqueles que rejeitarem a graça salvadora de Deus. Alguém já disse que o homem não vai para o inferno por causa dos seus pecados. O homem vai para o inferno por causa da graça que ele rejeita. A salvação é para todos os homens. A graça veio para todos os homens. Miqueias vai nos mostrar, através deste livro, que uma esperança renasce, que um Salvador viria. Por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós pregamos o Evangelho? Eu lembro que um irmão que chegado recente na igreja, ele disse assim para um amigo: puxa, essa igreja só prega sobre Jesus. Já tem um mês que eu estou vindo aqui, só fala sobre Cristo, sobre Cristo, sobre Cristo. E aquele irmão disse: você queria que pregasse sobre o quê? Che Guevara? Outra coisa? Qual é a mensagem do Evangelho senão Cristo? Qual é a mensagem do Evangelho senão apontar que o homem está perdido sem Cristo? Por que não pregamos sobre motivação? Ah, pastor, eu queria uma palavra para me motivar, para me enfrentar a segunda-feira. Pregamos a cruz, porque homens sem Cristo não estão desmotivados, eles estão mortos. Porque o céu é para arrependidos e não para pessoas desmotivadas. Porque Cristo não veio motivar o mundo, Cristo veio salvar o mundo. Porque o céu é para aqueles que choram pelos seus pecados e não para aqueles que exibem as suas conquistas. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho que denuncia o nosso pecado, mas que aponta uma solução para o nosso pecado. Nós não precisamos de um mentor que vai nos motivar, nós precisamos de um Salvador, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e veio um Salvador para nos salvar. O Evangelho, ele nos revela o quão distante nós estávamos, mas fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro, fomos trazidos de volta para o relacionamento com Deus, fomos trazidos de volta para o convívio do lar, fomos enxertados na videira verdadeira, fomos colocados como filhos amados de Deus, fomos inseridos na família espiritual do Senhor.
e nos tornamos cidadãos dos céus. Glória a Deus. Enquanto estamos neste mundo, somos peregrinos e forasteiros, mas podemos contemplar a glória de Deus, podemos almejar o novo céu, a nova terra, cheia da graça, da unção, da misericórdia e da justiça dos céus. Por isso que a igreja precisa pregar sobre o Evangelho. Paulo diz que é pela loucura da pregação que vem a salvação sobre aqueles que creem. Loucura da pregação, a pregação em pleno século 21, que aponta que o homem está morto em seus delitos e pecados, mas que um Salvador bradou dos céus, veio, morreu pelos nossos pecados e nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 3,18. Não sei se você percebeu, mas já tem um tempo que eu estou ancorado neste versículo. Aliás, o nosso tema para 2026 está aqui neste versículo. É algo que Deus falou no nosso coração. O nosso tema para 2026 está aqui neste versículo. Olha só: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido. Quantos já tiveram o véu removido aí da sua, amém, dos seus olhos, da sua mente, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Eu falei para um dos nossos designers, o Gerson, falei: Gerson, o tema de 2026 será esse. Em cima desse versículo, crie uma arte. E quando o Gerson me mandou aquela arte, me surpreendeu. Não põe aí agora não, viu? Pelo amor de Deus. Escute, querido, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando nós nos encontramos com o nosso Salvador, quando o nosso coração se enche de esperança, assim como Miqueias disse: eu olharei para o Senhor. O que Miqueias está fazendo? Está contemplando a glória de Deus. Mesmo no caos, mesmo no momento da crise, da luta, Miqueias disse: eu olharei para o meu Deus, eu contemplarei a sua glória, eu contemplarei a glória do Senhor, e Ele me ouvirá. Ele vai me ouvir. Mesmo que o caos esteja estabelecido, mesmo que a dor seja contínua, mesmo que a tristeza invade o coração, mesmo que há uma crise financeira instalada, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. E Paulo então completa esse raciocínio dizendo: todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Qual é o seu alvo para 2026? O que você deseja em Deus? Sabe qual é o meu maior desejo? Me parecer com Cristo. Queridos, nós só nos tornamos discípulos quando essa glória de Deus começa a produzir uma mudança no nosso coração. Por que Judas disse para os soldados, quando foram prender Jesus: aquele a quem eu beijar é este? Porque todos os discípulos pareciam com Cristo. Ali estavam os discípulos, ninguém sabia quem era Jesus. E Judas diz: aquele
quem eu beijar é Ele. Ah, querido, como nós precisamos nos parecer com Cristo. Agora só há uma maneira, é colocar os nossos olhos nele. A contemplação é uma experiência que vai além do conhecimento intelectual, vai além do conhecimento natural. A contemplação é um relacionamento íntimo. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me pareço com Ele. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu me pareço com Ele. E como ter intimidade? Pela palavra, pela oração, pela adoração, pela entrega, pela renúncia. É quando eu entrego tudo aos seus pés, que não é acerca de mim, é acerca dele. Quando eu começo a contemplá-lo, o texto vai dizer que esta glória vai me transformar. De glória em glória eu sou transformado à imagem dele. Cada vez que eu me aproximo, cada vez que eu busco, cada vez que eu me rendo, cada vez que eu me prostro, cada vez que eu o adoro, essa contemplação vai me transformando, porque a glória que eu contemplo é a glória que me transforma. E por que contemplar é importante? Porque a gente conhece Deus na beleza de Cristo. Não tem como conhecer a Deus se não for através de Cristo. O problema é que muitos de nós não conhecemos Cristo e consequentemente não conhecemos a Deus. O Filho revela o Pai, o Filho mostra a beleza do Pai, o Filho mostra a glória do Pai. Eu conheço Deus através do Filho, eu conheço o Pai através de Cristo Jesus, pela devoção, pela entrega, pela adoração, pela sua palavra. Porque aquilo que nós contemplamos, nós nos tornamos semelhantes. É uma frase de A.W. Tozer que eu gosto de falar, que nós nos tornamos aquilo que amamos. Se eu sou atraído pela sua presença, quando me aproximo, quando busco, quando me entrego, quando me fascino por Ele, consequentemente, essa fascinação que alcançou meu coração vai me transformar gradativamente à sua imagem e à sua semelhança. E esse é o desejo que precisa ser estabelecido no nosso coração. Quando me aproximo de Cristo, eu não me acho mais incrível. Tem muita gente aí dizendo que você tem que ser incrível, que você tem que ser não sei o quê, uma performance. Mas quando eu me aproximo de Cristo, eu não me vejo mais incrível. Pelo contrário, eu me vejo o quanto eu sou pecador. Cada vez que eu me aproximo da glória, eu vejo que eu sou cheio de pecado, cheio de falhas. Porque o Evangelho mostra quem realmente nós somos. O Evangelho vai denunciar o meu pecado, vai me mostrar que eu sou limitado, que eu sou imperfeito, que o meu pecado me afasta de Deus, mas que existe um Salvador para me transformar e alcançar o meu coração. A chave para vencer o pecado, o sofrimento e o medo é a gente ter uma grande visão de um majestoso Deus na pessoa de Cristo. Ver Jesus muda as nossas vidas. Por isso que Paulo fala com tanta propriedade: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Vocês sabem em quem você tem crido? Então não desespere. Então não fique arrancando os seus cabelos. Descanse a sua fé em Cristo. Descanse a sua fé naquele que pode te fortalecer. Assim como Paulo diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar na bonança, mas sei também estar no sofrimento, porque é por Ele, é por causa dEle. Tudo posso naquele que me fortalece. A contemplação nos leva a um propósito. Aliás, a gente não vive para cumprir o nosso propósito.
Deus não nos criou para cumprir um propósito, Deus nos criou para cumprir o seu propósito. Amém? Deus nos criou, Deus nos formou para que cumpramos o seu propósito. Quando eu contemplo, consequentemente o meu coração dá uma resposta. É isso que acontece no livro de Miqueias. É isso que a gente vê no livro de Miqueias. Quando Miqueias está no meio daquele caos estabelecido, no meio daquela situação, o povo se desviando, os profetas profetizando falsamente, os sacerdotes sendo corrompidos, os governantes indo de mal a pior, ele diz: eu porém olharei para o Senhor, olharei para o meu Deus e nele esperarei, o meu Deus me ouvirá. Então a contemplação vai exigir de mim uma resposta. O que Isaías disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque, amados irmãos, o que é a igreja? Às vezes a gente não descobriu ainda o que é a igreja. Igreja não é um aglomerado de pessoas que vem no domingo à noite e vai para suas casas e pronto. Não. Igreja é um povo sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Um povo que se deixa ser transformado. Um povo que entende que ele não é um espectador, um visitante. Não, igreja não é um lugar para se visitar, para se frequentar. Igreja é uma família de pertencimento. Igreja é uma família para se pertencer. Nós estávamos hoje aqui pela manhã com um grupo de irmãos e falando justamente isso. Deus se chamou para frutificar, para responder a uma transformação. Quando somos alcançados pela glória, quando somos alcançados pela presença, o Senhor requer de nós uma resposta a essa transformação. Deus não quer que você seja transformado e fique bonitinho aí na cadeira. Deus te chamou para um propósito eterno, divino. Deus chamou cada um de nós. O bispo Carlito estava pregando aqui durante essa semana. Aliás, hoje nós estamos no 11º dia de culto, né, Felipe? Todo dia aqui. E bispo Carlito trouxe uma palavra essa semana, ele dizendo que a gente pode passar a vida toda dentro de uma igreja sem jamais pertencer a ela. Isso é sério. Nós podemos estar a vida toda dentro de uma igreja e nunca pertencer a esta igreja. Você pode nascer na igreja, você pode ser batizado na igreja, você pode casar na igreja, você pode ser velado na igreja, mas você pode acordar no inferno, se você não entender que você foi chamado, que essa glória que te alcançou, ela requer de você uma resposta, ela requer de você uma disponibilidade para o serviço, para cumprir. Qual é o mandamento do Senhor? Ide, fazei discípulos. Querido, é fácil fazer membro de igreja, é só você trazer, né? Graças a Deus a gente não tem isso aqui, mas tem lugar que é show, é eventos, todo mês tem evento, a igreja lotada, mas pessoas que não são discípulos. É fácil você lotar a igreja, mas discípulos é uma caminhada, discípulos é uma renúncia. Jesus diz: aquele que quer ser meu discípulo, morra, negue-se a si mesmo. E nem todos estão dispostos a negarem-se a si mesmos. Pelo contrário, nós queremos é crescer e prosperar e não sei o quê, mas morrer, renunciar-se a si mesmo, negar-se a si mesmo, não, isso eu não dou conta não. Mas esse é o chamado, para que nos tornemos discípulos de Cristo. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Certa vez Jesus chamou um rapaz, ele disse: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você siga-me. Poxa vida, mas Jesus foi insensível com aquele rapaz, Jesus foi duro com aquele rapaz. Não, querido, isso não quer dizer que aquele pai estava morto. É porque na tradição, o primogênito só podia sair depois que enterrasse o pai. O que ele estava dizendo? Senhor, não posso agora porque existe uma vida inteira pela frente. Enquanto meu pai não morrer, não posso te seguir. E tem muita gente assim na igreja. Enquanto eu não resolver essa situação, enquanto não acontecer isso na minha vida, não. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo é hoje. O tempo é hoje. Às vezes a gente fica protelando, às vezes a gente fica adiando. O convite do Evangelho é para que neguemos a nós mesmos. O convite do Evangelho é mostrar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é urgente. Como já disse, Paulo diz que é pela loucura da pregação. É uma mensagem que mexe conosco. O Evangelho não é um convite para que acreditemos em nós mesmos. Pelo contrário, é para que neguemos a nós mesmos e confiar naquele que é digno, entregar aquele que é digno. O chamado do Evangelho somente consegue contemplar a glória aqueles que um dia renunciaram às suas vidas, aqueles que um dia morreram para este mundo e nasceram para Cristo, aqueles que entenderam a mensagem da cruz. E não é tempo mais de não se envolver, não se dispor. É tempo de colocarmos-nos diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu já vi gente falar assim: puxa vida, frequentei a igreja há tanto tempo, saí, ninguém sentiu falta de mim. Sabe por que não sentiu falta? Porque você não se envolveu, não participou da célula, se tornou um estranho, isolado no seu cantinho, nunca se envolveu, nunca quis comprometer com o Evangelho, e ninguém sentiu tua falta. Mas quando nós nos envolvemos, nos comprometemos com as coisas de Deus, servimos nossos irmãos. Por exemplo, irmãos, aqui para esse culto acontecer, nós temos em torno de 60 irmãos que não estão aqui, mas estão trabalhando. Temos irmão no estacionamento, olhando o seu carro, você está aqui tranquilo, tem gente lá guardando o seu carro. Temos irmãos nas salas, servindo, cuidando dos nossos filhos. Temos irmãos na mesa de som, cuidando do som, do telão, estão lá trabalhando. Temos irmãos nos cantos da igreja, intercedendo pela sua vida. E muitas vezes a gente não se dispõe para ajudar, para servir, porque ainda não contemplamos, porque ainda achamos, chegamos para a igreja e: se eu entregar minha vida, o que eu vou ganhar? Não, querido, a nossa pergunta não deve ser essa, mas sim: se eu entregar minha vida, o que eu vou perder? Você vai perder tudo, mas vai ganhar a glória eterna em Deus. Você pode perder amigos, você pode perder posição social, você pode perder amizades, relacionamentos, mas você vai ganhar o tesouro maior, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Querido, igreja é a Assembleia dos Santos. Igreja, Pedro diz que são pedras vivas, pedras espirituais vivas, pedras vivas, construindo um grande edifício chamado Reino de Deus.
pedras vivas, a Assembleia dos Santos, a igreja daqueles que foram santificados, que estão edificando um reino para a glória de Deus. E eu termino dizendo que, abre aspas, é uma frase de Spurgeon: se você não sente o desejo de levar ninguém para o céu, muito provavelmente você não está indo para lá. Não foi eu que disse, ok? Não me olhe assim. Fomos chamados para uma missão. Fomos chamados para edificar o reino de Deus. Fomos chamados para levar o evangelho da salvação àqueles que estão perdidos, àqueles que um dia contemplaram a glória de Deus, aqueles que um dia disseram sim para Cristo. Hoje é a noite de ceia, onde sentar-nos-emos à mesa do Senhor, onde contemplaremos o amor, a bondade, a graça e a misericórdia daquele que se entregou por nós. É a noite de nos deleitarmos em sua presença. É a noite de falarmos: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser fascinado pela tua doce presença. Quero ser fascinado pela tua glória. É a noite que precisamos deleitar o nosso coração. É a noite que precisamos derramar a nossa alma aos pés da cruz. É a noite de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Que a tua glória reflita em mim, e que o meu contemplar possa trazer esse reflexo, esse brilho da glória, alcançar e transformar o meu coração. Porque, queridos, um homem, ele só é satisfeito plenamente em Deus. Você pode buscar satisfação em qualquer lugar desta vida, mas enquanto você não estiver completamente satisfeito em Deus, você jamais será totalmente preenchido por essa satisfação. O maior contentamento é quando essa glória, essa presença encontra o meu coração. Uma coisa é você ser um religioso, ser um frequentador de igreja. Outra coisa é você ser fascinado pela presença de Cristo. Por isso que eu disse que participar de um culto é experimentar a eternidade, é o prelúdio da eternidade, é saborear o reino, mesmo que em partes, é celebrar a vitória do Cordeiro, é satisfazer pela presença, pela entrega, pela devoção e pela contemplação. Que eu e você possamos estar com os nossos olhos sempre nele, que sejamos atraídos pela sua beleza, pela sua majestade, pela sua glória. Fique de pé no nome de Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos e fale com Ele. Fale com Ele, diga: Pai, que o meu coração seja inclinado a Ti, que o meu coração Te deseje mais e mais. Mesmo que a dor esteja grande, mesmo que a luta seja enorme, mesmo que a tristeza tente invadir meu coração, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá, e que eu seja fascinado pela sua beleza, que eu possa contemplar a sua glória, que eu possa encher os meus olhos por esta beleza, que eu possa encher os meus olhos pela sua glória, pela sua bondade. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Adore aquele que é digno. Se passam os anos, Aleluia. eu não posso deixar de amá-lo. Aleluia. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Oh meu Deus, toma cada coração nesta noite. Tua eterna beleza Fascina os meus dias. fascina os meus dias. Oh, aleluia. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Peça a Ele, ó Espírito, abre os meus olhos. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Oh meu Deus, quero ver a beleza de Deus. Quero ver a beleza